E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Me digam uma coisa, coloquem aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que existe algo que coloca mais medo em comunista, em esquerdista, em toda essa corja que quer destruir o nosso Brasil do que um militar? Não vale falar carteira de trabalho, tá? Isso a gente sabe que eles morrem de medo também. Mas será que existe? Sobretudo um militar patriota e da envergadura do general Braga Neto? Pois é, eu também acho que não. É por isso que eu digo que o presidente Bolsonaro não poderia ter feito melhor escolha para compor a sua chapa como vice desse ano. O general Braga Neto realmente coloca medo em esquerdista, coloca pânico, e a esquerda concorda comigo, eu tenho certeza. Eles sabem disso. E é por isso que eles estão indo para cima do general Braga Neto. Eles não querem o general como vice do Bolsonaro, porque isso vai atrapalhar os planos deles, né, para o futuro. Eu vou falar um pouquinho disso no final do vídeo, né? Então, olha só, o PT entrou com uma notícia crime contra o general Braga Neto. Vejam só por quê. PT apresenta notícia crime contra Braga Neto por ameaça às eleições. Isso é pelaquela fala dele, né, quando ele diz que não haveria eleições sem auditoria. Então o PT está tentando distorcer a interpretação dessa frase para criar uma narrativa em cima dela contra o general. Então olha só, as falas em tom de ameaça teriam sido feitas no discurso do pré-candidato a vice de Bolsonaro para empresários no Rio de Janeiro, né? Isso foi na semana retrasada. Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive. A bancada do PT na Câmara pediu ao Ministério Público do Distrito Federal a abertura de um inquérito para investigar o ex-ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, pré-candidato a vice-presidente na chapa do presidente Bolsonaro por supostas ameaças às eleições, né? Quer dizer, você dizer que não há possibilidade de se haver eleições sem auditoria, isso agora é ameaça. Veja, de acordo com a petição, a fala de Braga Neto na sede da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, no dia 24 de junho, configura uma situação de incitação ao crime contra o processo eleitoral. Você pedir, você querer uma auditoria na eleição, configura um crime contra o processo eleitoral. Agora, pedir auditoria é crime. Você não pode duvidar das urnas, você não pode duvidar do processo, você não pode questionar, e agora você não pode sequer pedir auditoria, porque isso é crime. Não, como é que é? Você está duvidando? Você quer auditoria? Você tem que ser preso. Esse é o pensamento dessa gente que diz defender a democracia, né? Olha, na medida em que ele aponta em que sem auditoria dos votos defendida por Bolsonaro não tem eleição. A auditoria dos votos não é defendida pelo Bolsonaro, é defendida pelo Brasil todo, tá? É defendida por dezenas de milhões de brasileiros. Não só pelo presidente Bolsonaro. Bolsonaro só apenas dá voz a dezenas de milhões de pessoas que não têm voz, que têm medo de falar e que mesmo assim ainda falam e que querem sim auditoria nas eleições, querem o voto impresso. Agora, você pedir auditoria configura crime? Que ameaça você tem aí? A ameaça é você impedir que se tenha auditoria nas eleições. Essa é a questão. Na ocasião, por meio de nota, o ex-ministro de Bolsonaro negou que tenha afirmado que sem auditoria não haverá eleições e alegou que houve uma má interpretação no entendimento fora do contexto do interlocutor. É claro que houve uma má interpretação. Porque não tem como você ter eleição sem auditoria. Meu amigo, eleição sem auditoria é qualquer coisa, menos eleição. Arruma o nome aí que você quiser, tá? Mas não é eleição. Eleição que não tem possibilidade de auditoria não é eleição. É outra coisa, é qualquer outra coisa, mas não é eleição. Essa é a questão e foi isso que o general Braga Neto quis dizer. Veja, tudo que o general quer, que o presidente quer, que o povo brasileiro quer, é um processo limpo, seguro e transparente. E isso nós teremos esse ano, eu tenho certeza disso, tá? Pelos vários motivos que eu já elenquei aqui, pelo que o presidente Bolsonaro vem ressaltando sempre, nós teremos as Forças Armadas acompanhando, fiscalizando o processo eleitoral, teremos a Polícia Federal fiscalizando também, e teremos uma auditoria já contratada e que parece que já está fazendo os trabalhos lá para acompanhar e fiscalizar e auditar o processo eleitoral do início ao fim, antes, durante e depois. Portanto, meus amigos, teremos sim eleições limpas, seguras e transparentes. O nosso trabalho é apenas escolher bons nomes para compor o Congresso ano que vem, tá? E os executivos aí estaduais e federal, claro. E nisso eu me refiro a eleger o presidente Bolsonaro, uma boa base para compor o seu governo, e aí eu me refiro a governadores, senadores e principalmente deputados estaduais e federais, tá? E é claro, né, para finalizar, a grande jogada da esquerda com essa medida aqui é tentar
desgastar a imagem do Braga Neto, né? Tentar criar uma narrativa ali junto ao Ministério Público para abrir um inquérito, quem sabe até um processo, para inviabilizar a candidatura dele. Porque olha só, os planos da esquerda para o ano que vem, para os próximos anos, eles sabem que não vão ganhar as eleições. Lula não tem a menor chance, eles sabem disso. Então o plano deles é justamente tentar derrubar o Bolsonaro. Só que eles não podem derrubar o Bolsonaro enquanto ele tiver um vice como o general Braga Neto, porque vai ser pior do que um Bolsonaro. Então é por isso que eles não podem concordar com o Braga Neto como vice. E é por isso que eu digo que foi a escolha certa do presidente Bolsonaro. Entenderam agora? É claro, esse é o objetivo da esquerda. Eles sabem que não tem a menor chance de ganhar as eleições. E eu disse, desde sempre eu venho dizendo aqui, que o objetivo da esquerda, do PT, é tumultuar, é criar o caos, é sabotar o Brasil, é atrasar o Brasil. Tudo para que o povo que ainda está dormindo em berço esplêndido não perceba que a esquerda é o retrocesso, é o atraso. Porque no dia que essas pessoas acordarem e enxergarem o que está na frente delas, que a esquerda é só o atraso, que essa ideologia nefasta só quer o pior para o Brasil, tudo em prol de um projeto de dominação perpétua de poder, acabou. Eles não vão chegar ao poder nunca mais. E é por isso que o objetivo da esquerda é colocar lá deputados, senadores e governadores para sabotar o Brasil, para continuar atrasando, para atrasar e impedir as medidas do governo Bolsonaro, como tem sido desde agora. E para isso eles utilizam ali os bodes da esquerda, né? Tivemos aí o Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, né, que atrasaram o Brasil durante muito tempo, o próprio Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara, né, atrasaram ali as pautas que vinham do governo, que iam beneficiar a sociedade, várias medidas provisórias que caducaram, não foram votadas, simplesmente porque Rodrigo Maia não quis. Isso tudo foi articulado pela esquerda. E é isso que nós temos que trabalhar para impedir o ano que vem. Então, é nossa responsabilidade eleger um Congresso que vá compor realmente a base do governo e que vá protagonizar as mudanças que o Brasil precisa. Tá? Então, nesse sentido, eu estou elaborando uma lista de bons nomes em todos os estados, tá, pessoal? Então, eu vou indicar aí 2 nomes para deputados estaduais e deputados federais, tá? Um nome para senador e para governador. Obviamente, todos eles alinhados com os anseios da sociedade, né? Temos aí uma PEC do voto impresso novamente, a revogação da PEC da Bengala, então isso reduziria aí a aposentadoria de ministros do STF de 75 para 70 anos, tá? É claro que essa não é a melhor medida, né? O ideal seria mudar totalmente aí, colocar indicação, critérios para indicação, por exemplo, ter que ser juiz de carreira com no mínimo 20, 30 anos de magistratura, um mandato de 10 anos, né, para ministro do STF, né? Mas isso aí vai ser mais difícil. A princípio, o que vai melhorar muito é justamente diminuir de 75 para 70 anos a aposentadoria compulsória. E de cara, além dos 2 que o presidente Bolsonaro vai poder indicar numa eventual reeleição, nós poderemos aí indicar mais 3, né, num próximo mandato do presidente, porque se aposentariam aí outros ministros, tá? Então, se eu não me engano, a Rosa Weber, o Gilmar Mendes e tem um outro lá, mas isso não importa. A questão é que é uma medida que nós podemos aprovar, sim, com um Congresso renovado o ano que vem, tá certo? Então, eu conto com a ajuda de vocês, com o apoio, para curtir, compartilhar e ajudar o canal a crescer para que cada vez mais nós tenhamos um alcance maior. Então é isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.